Bom dia, pessoal. Esse é o segundo vídeo sobre sistema de aquecimento de piso do canal 3E, onde nós focamos um pouco mais sobre a edificação. Veja o vídeo. Muito obrigado, pessoal. Se a gente estabelece uma comparação entre os fluxos de calor indicados pela norma 1264 com a potência da instalação conforme o zonamento bioclimático brasileiro, nós vamos perceber que o ponto mais alto de fluxo de calor corresponde mais ou menos com a potência mais alta que nós podemos ter com 80% de janelas na zona 1. Importante salientar que esses valores de potência são valores de projeto, onde nós atribuímos uma temperatura externa mínima para a nossa instalação e calculamos com a temperatura interna de conforto. Vamos fazer um estudo comparativo em uma casa padrão de tamanho 10 por 10, então uma casa quadrada, nas zonas bioclimáticas 1, 2 e 3, onde nós atribuímos as temperaturas externas de projeto para a zona 1 de 0 graus, para a zona 2 5 graus positivo e para a zona 3 8 graus positivo. Nós vamos fazer uma variação de percentual das janelas em relação à superfície de parede de 30%, 50% e 80%. E vamos fazer uma variação no isolamento dessa residência. Então, considerando a nossa base em 100%, quando nós utilizamos isolamento nas paredes, janela com vidro simples e isolamento na laje, nós obtemos uma média de 33% de economia na proporção de 30% de janelas em relação à superfície de parede, uma redução de 26% quando temos 50% de janelas para 50% de parede e uma economia de apenas 15% quando nós temos 80% de janelas para superfície de parede. Interessante que se a gente fizer uma comparação da economia gerada por uma caldeira mais moderna de condensação a gás em relação a uma que não faz condensação, mas que tem um rendimento já elevado, a economia vai ser em torno de 15%. Interessante estabelecer esta comparação porque a nível de projeto nós podemos observar que a menor economia já foi 15%. A conclusão que nós podemos tirar é que a maior economia que nós podemos obter na instalação vai ser dada pelo projeto arquitetônico. Se optarmos por colocar vidro duplo nas nossas janelas e não fazer nenhum tratamento em paredes e forro, quais são as consequências? Então, a nossa variação de economia vai ser de 12% até 27%. Nós podemos observar que na condição de isolar bem paredes e forros com 30% de superfície de janela para a parede, nós obtemos uma economia de 33%, contra 12% da opção de só colocar janela de vidro duplo. E o interessante é que o que mais encontrei em obras foi a opção de colocação de vidro duplo como alternativa para isolamento térmico das habitações. Agora, quando a gente faz um tratamento completo na nossa instalação, isolando paredes, isolando forro e com janelas de vidro duplo, aí nós vamos ter uma variação de 45% a 42% de economia de energia. Se a gente pegar aqui um clima típico na zona bioclimática 2, nós vamos ter uma instalação com uma temperatura de projeto que fica próximo das temperaturas mínimas, não mínimas absolutas, que em algumas ocasiões a gente pode ter temperaturas mais baixas do que o normal. Nós vamos estabelecer uma temperatura de conforto, que deve ser em torno de 20 graus. Algumas empresas, para diminuição de custos operacionais, acabam recomendando a utilização do sistema a uma temperatura interna de 16 graus. Se a gente pegar por qualquer gráfico de conforto ou especificação, nós vamos ver que 16 graus é uma temperatura muito baixa.
mas nós vamos mostrar por que é feito isso aí e qual é a economia que se obtém deixando uma temperatura mais baixa na instalação. Um outro conceito que nós vamos ter que ter, que é, nós podemos calcular quantos quilowatts a nossa instalação consome por grau centígrado, por metro quadrado, por mês. Então isso vai nos dar um consumo mensal da instalação. Esse valor ele é dado pelo isolamento da nossa instalação. Por exemplo, com as paredes, parede normal, janela vidro simples e forro laje normal, 5,18. Se nós fizermos o isolamento melhor na nossa instalação, nós vamos ter aquela redução de 45% nesses valores. Então, uma redução significativa de consumo. No cálculo da carga térmica, nós estamos considerando transmissão de calor em regime contínuo. Então, como se a temperatura externa fosse 105 graus e interna de 20 graus. Então, isso nos dá consumo da instalação. Só que como nós temos um regime de transmissão que não é permanente, nós vamos ter uma certa amplitude de temperaturas durante um dia típico, com temperaturas mais baixas no nascer do sol e temperaturas mais altas às 14 horas. 14 horas em função de que a maior insolação se dá ao meio-dia e, em função da inércia da Terra, a maior temperatura é atrasada em 2 horas. A determinação do consumo mensal na nossa instalação vai ser um cálculo um pouco mais complexo. Nós não podemos simplesmente pegar a temperatura interna de conforto e considerar a temperatura externa de projeto. Então, o que nós podemos utilizar? A temperatura média das médias como base para o nosso cálculo de consumo. Ainda não vai ser precisa porque nós vamos ter características específicas de cada obra. Então nós podemos ter ambientes que vão ter aporte solar, outros não vão ter, variação ainda de orientação solar, pode ter captação solar durante a manhã, outro vai ter captação solar durante a tarde, elementos internos da edificação que podem dar mais ou menos inércia térmica, então fica bastante complexo. Utilizando a temperatura média das médias, eu vou ter uma noção daqueles ambientes que não estão sujeitos à insolação, aqueles que dependem só da variação da temperatura diária. Então, se a gente verificar um gráfico de distribuição da temperatura no ano na zona bioclimática 2, ela mais ou menos vai ser desta forma. Nós podemos observar temperaturas mais baixas realmente nos períodos noturnos, até 10 horas da manhã, mais ou menos. As temperaturas mais baixas, concentrando-se entre os meses metade de maio até fim de agosto. Bom, nós temos aqui numa planilha os nossos 4 tipos de parede, janela e forro, com as nossas 3 variações de área de janela para superfície de parede, e aí nós pegamos o valor mais alto, que foi parede normal, então janela com vidro simples, forro com laje, sem isolamento, com 80% de janelas em relação à superfície de parede, que foi o maior valor de potência de quilowatts por grau centígrado por metro quadrado por mês. Deu 6,35 quilowatts. Isso nós consideramos 100%. E aí nós verificamos o que foi de economia em relação a esse 100%. Então, se nós diminuímos a nossa área de janelas de 80% para 50%, diminuímos em 11% o nosso consumo, e se diminuir para 30%, nós diminuímos em 18% o nosso consumo de energia. Se tivermos a parede isolada, janela de vidro simples, forro com laje isolada, com 30% nós temos a 45% de economia, com 50%
como a nossa janela não é isolada, a nossa economia fica em 33%. E nós temos parede isolada, forro isolado, janela simples, só que temos uma área muito grande de janela, 80%, nós podemos verificar que a nossa economia é 16%, menor do que se nós tivermos 30% de área de janela para superfície de parede, com paredes, forro sem isolamento e a janela simples. Aí com a parede normal, janela com vidro duplo e forro com laje normal, nós vamos ter uma economia de 29%, dá menos economia do que se nós tivermos parede isolada, forro isolado e janela simples, com 30% e até com 50%. E se nós temos um isolamento total das nossas paredes, forro e janela vidro duplo, nós chegamos com 30% a uma economia de 55%. E se nós temos então, considerando o nosso regime de transmissão, que não é permanente, que ele é variável, em função da diferença de temperatura dia e noite, então nós temos a nossa temperatura interna com 20 graus e os 14,5, nós vamos verificar que diminui a nossa carga térmica significativamente. 77 baixou para 28 kW. Isso nós temos que lembrar que nessa condição nós não temos aportes solares, não estamos levando em conta outras cargas internas da residência. Agora, um aspecto interessante é que se nós fixarmos a nossa temperatura interna em 16 graus, a nossa economia fica muito maior, porque o delta de temperatura entre 16 e 14 fica em 1,5 graus. Então, essa diferença de temperatura ela fica 10 vezes menor do que a nossa estimativa de projeto. Então, isso gera uma economia de 90%. Só que aí nós temos que levar em conta que a temperatura de conforto ela não é contemplada. Nós estamos abaixo da temperatura de conforto. Seria aquele paliativo, eu tenho um sistema que me quebra o gelo, porque eu vou ter que usar uma roupa um pouquinho mais pesada dentro de casa. É lógico que o meu conforto vai ser um pouco melhor do que se não tivesse, principalmente se o ambiente em questão não tem aportes de calor vindo do sol ou de outras fontes. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido satisfatório. E se gostou, curta o vídeo, compartilha com outras pessoas. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado, até uma próxima.